Voltando então, jogamos a pergunta no ar. O camarada está praticando o abigeato, qualificadora prevista no parágrafo 6º, cuja pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão. Mas ele também praticou essa conduta em concurso de pessoas, que é uma hipótese de qualificadora do parágrafo 4º, com uso da escalada ou com rompimento de obstáculo. E aí? Qual prevalece? Porque eu tenho que levar em consideração esse patamar de pena da qualificadora para calcular a primeira fase da aplicação da pena, que é a fixação da pena base. Eu vou partir de 2 a 5, que é da qualificadora do abigeato, ou eu vou considerar 2 a 8, que é, por exemplo, concurso de pessoas, ou rompimento de obstáculo, ou escalada, seja lá qual for a outra circunstância que houve naquela situação da subtração do semovente. E aí, qual prevalece? Pessoal, vejam que não há nenhuma reação, não ocorre como na situação passada do emprego de explosivo, né? No emprego de explosivo nós vimos que prevalece a qualificadora do emprego de explosivo e não a do rompimento de obstáculo, porque há uma relação de especialidade. O emprego de explosivo é uma forma, é o meio empregado para romper o obstáculo pelo agente, de modo que ela é mais especial e ela prevalece sobre o rompimento do obstáculo. Aqui nesse caso não há uma relação de especialidade entre o fato da qualificadora ser a subtração de animais, ser movente de produção, ou a situação de haver concurso de 2 ou mais pessoas ou rompimento de obstáculo. E aí de modo que ficam concorrendo duas qualificadoras distintas. O entendimento aqui do autor, do Rogério Sanches, é que prevalece a que tem maior gravidade. Aquela que prevê aqui, então, portanto, o rompimento de obstáculo, o concurso de pessoas, que a pena é de 2 a 8 anos. Maior do que a do abigeato, que é de 2 a 5 anos. Então, prevalece a de maior gravidade e essa do abigeato vai servir para quê? O juiz vai desconsiderar totalmente? Não, né? Eu tenho certeza que alguém pensou assim, não, professor, vai ser utilizada como circunstância judicial desfavorável. Aquela lá do artigo 59 que versa sobre as circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 para a fixação da pena base. Então o juiz considera a qualificadora mais grave, rompimento de obstáculo, concurso de 2 ou mais pessoas, e leva em consideração o fato de ser abigeato. Essa qualificadora não vai ser considerada como qualificadora, mas vai ser levada como circunstância, levada em conta como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena base, na primeira fase da fixação da dosimetria da pena. Perfeito, perfeito. Entendido até aí? Tudo bem? Tranquilo então? Passamos adiante, vamos lá. Fogo no parquinho hoje, fogo no parquinho. Furto de substância explosiva, estamos falando de explosivo, né? Falando de explosivo, vamos explodir o parquinho, não vamos tocar fogo no parquinho, vamos explodir o parquinho. Furto de substância explosiva, parágrafo 7º. O que nós temos aqui, pessoal? No parágrafo 7º nós temos uma qualificadora que diz respeito à subtração de determinada coisa, de determinado objeto material da subtração. A res furtiva é uma coisa específica. Tá? Nós já vimos que lá no caso, se a res furtiva for um automóvel, se a res furtiva for um semovente de produção. Então, por vezes, o legislador incrimina mais gravemente, ele apena mais gravemente, tratando com qualificadora causa de aumento, tão somente pelo objeto material da conduta, ou seja, o objeto material é aquela coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, a res furtiva aqui é o quê? Vamos lá. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então aqui eu tenho pena de 4 a 10 anos, só leva em consideração a coisa que está sendo subtraída, que aqui neste caso a coisa subtraída é o quê? É explosivo ou componentes de explosivo ou qualquer acessório que possam ser conjunto ou isoladamente utilizado na fabricação, montagem ou emprego desses explosivos. Então o camarada foi lá, subtraiu de um empreendimento onde há mineração, foi lá no paiol e subtraiu a substância, o explosivo, tá certo? Nesse caso nós temos aqui esse furto qualificado tão somente pelo fato da coisa subtraída ser uma substância explosiva, os seus componentes e acessórios. Muito bem. Veja que aqui neste caso também o furto qualificado desse explosivo, se depois esse explosivo for empregado, nós temos concurso material de crimes. A subtração do explosivo, desculpem, o furto do explosivo, né, é um fato, certo? O furto do explosivo é um fato,
que já se consuma naquele momento em que há subtração, e se essa pessoa ou essas pessoas vierem a empregar esse explosivo na prática de um furto, vão responder também pelo furto qualificado pelo emprego de explosivo. São dois fatos distintos, duas ou mais condutas, dois ou mais crimes. Concurso material de crimes, sistema do cúmulo material, somatório das penas. Somatório das penas. Perfeito, terminamos aqui o parágrafo 7º. A ação penal. A ação penal é pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, independentemente de provocação, de quem quer que seja, os órgãos da persecução penal vão se mobilizar, vão se movimentar para apurar esses crimes aqui de furto. Esse crime de furto, em todas as suas modalidades, seja ele simples, seja ele privilegiado, seja ele qualificado em qualquer das suas formas, seja ele majorado, em qualquer hipótese o furto será apurado por ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Perfeito. Vamos dar o pontapé inicial no crime de roubo já? Então, terminamos furto. Agora, vejam que foram 2 blocos e mais um pedacinho desse terceiro. 5 minutos, quase 6 minutos praticamente. Mas a gente já começa então o crime de roubo. O crime de roubo teve alterações agora, recentes, pela Lei 13.964, que é a lei de... Deixa eu ver se é 13.964 mesmo. 13.964, que é o pacote anticrime, um apelidado aí, pacote anticrime. Fez alterações no crime de roubo. Vamos ver isso agora. Então, se você tiver esse material meu, vai ter que fazer um confronto, entender que aqui, que eu já vou mandar, fiquei devendo o crime de roubo, eu ainda vou mandar o material para vocês, os scanner, vou escanear as páginas para que vocês analisem o crime de roubo. E aí vocês vão ter que confrontar vão lá no site do planalto.gov.br e vão acompanhar lá para ver as alterações, para não ficarem aqui com a versão desatualizada que está no livro, que não tem uma doutrina atualizada para isso, tá? Foi agora, em final de 2019, não deu tempo de atualizar a doutrina. Então, vamos lá no texto legal. Mas o caput e o parágrafo 1º a gente já dá o pontapé agora. Caput e parágrafo 1º, a gente já dá o pontapé agora, a gente já começa a tratar do crime de roubo, tá? O capítulo 2º aí que trata do roubo e da extorsão. Então, nessa aula de hoje a gente vai esgotar o crime de roubo. Terminamos furto, começamos roubo. Então vamos lá, o artigo 157 do Código Penal traz aí a figura típica então do crime de roubo. Então você que é estudante de direito já, agora, profissional que será da área jurídica, não pode cometer a tolice aí, a atecnia, falando de forma inadequada, quando uma situação se trata de furto, falar que é roubo. Ah, não, fulano roubou o cicrano, o prefeito roubou o dinheiro da merenda. Não, está falando de furto, tem um crime de desvio de verbas públicas. Esse aqui é o crime de roubo. Roubo nós sabemos que há o emprego de violência, grave ameaça ou algum meio que reduz a incapacidade de resistência da vítima. Vamos ver agora então, artigo 157, caput. Subtrair coisa alheia móvel, coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, pena de reclusão de 4 a 10 anos. Vejam que eu tenho aqui no início parecidíssimo com furto, né, de estar subtraindo uma coisa alheia móvel para si ou para outrem. Até aí, nada diferente do crime de furto. A questão é que o meio empregado agora é a violência, a grave ameaça ou a redução à impossibilidade de resistência da vítima. Então o meio empregado é que vai diferenciar o crime de roubo do crime de furto. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Já passo logo de imediato ao parágrafo 1º, que trata do furto por aproximação, roubo por aproximação ou roubo impróprio. Parágrafo 1º, anotem aí, é chamado de roubo impróprio ou roubo por aproximação. Vamos ver o que fala ele. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então vejam, nós vamos estudar esses dois agora, vamos fazer os comentários a respeito desses dois nesse bloco, que são importantíssimos. Roubo próprio, artigo 157 caput, é uma figura de um roubo simples, chamada de roubo próprio. Aquele em que eu emprego violência ou grave ameaça, ou um meio de reduzir a impossibilidade de resistência à vítima, para subtrair a coisa. Então a violência ou grave ameaça é empregada antes da subtração.
visando a subtração. Nesta figura do roubo impróprio do parágrafo 1º, eu, logo depois que eu subtraio a coisa, eu emprego a violência ou grave ameaça depois, com finalidade de assegurar a minha impunidade ou a detenção da coisa. Vamos estudar cada uma delas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o roubo é crime complexo. O roubo é um crime complexo. Professor, o que é um crime complexo? É aquele em que há a fusão de dois ou mais tipos penais. É como se tivessem misturado dois ou mais tipos penais. Que tipos penais estão sendo misturados aí, professor? Falei o primeiro, logo no comecinho. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Eu já tenho um furto aqui embutido no artigo 157. Professor, e qual é o outro crime que está sendo embutido aí? A constrangimento legal ou o crime de lesão corporal, se da violência resultar lesão. Veja que o emprego da violência ou grave ameaça, eu teria um crime de constrangimento legal visando a subtração de alguma coisa. Então tem um furto e um constrangimento legal, um furto e uma lesão corporal dentro do crime de roubo. Então há uma fusão de dois ou mais tipos penais, e esses crimes em que há fusão de dois ou mais tipos penais, a doutrina os chama de crimes complexos, crimes simples e crimes complexos. Esse aqui é um crime complexo. Também a doutrina pode classificar isso aqui de crime pluriofensivo. Crime pluriofensivo é aquele que pratica uma ofensa a uma pluralidade de bens jurídicos, ou seja, dois ou mais bens jurídicos. Pluriofensivo causa a ofensa a mais de um bem jurídico. Qual é o bem jurídico que está sendo protegido aqui? É somente o patrimônio? Ou também a liberdade pessoal, a integridade física da vítima? Porque ele vai empregar violência ou grave ameaça, não é isso? Então ele protege tanto o patrimônio da vítima quanto a sua liberdade pessoal, a sua liberdade individual, a sua integridade física. Tá? Então há uma proteção de dois ou mais bens jurídicos, de modo que eu chamo esse crime também de pluriofensivo. Pluriofensivo. Perfeito. O que mais que nós podemos falar aqui? Nós vamos ver quais são as hipóteses em que esse crime é hediondo, e é aí que houve a alteração do Código Penal pelo pacote de crimes, pela lei pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019. Ela fez alterações, considerando aí hediondas algumas hipóteses, fez alteração com relação ao emprego de arma branca, tá certo? Então nós vamos ver isso mais adiante. E disse em que hipóteses esse roubo vai ser, em que circunstâncias de majorante e de qualificadoras serão contempladas como crime hediondo pela legislação 8.072, a lei de crimes hediondos. Sujeito ativo desse crime. Sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa, é um crime comum. Crime comum, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige-se nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Sujeito passivo desse crime, quem é o sujeito passivo desse crime? Também qualquer pessoa. É aquela pessoa que tem a propriedade, a posse da coisa que está sendo subtraída. Mas vejam bem, esse crime pode ter duas ou mais vítimas. Ele pode ter dupla subjetividade passiva. Dois ou mais sujeitos passivos da mesma conduta do agente. Digamos que eu emprego violência ou grave ameaça contra o camarada que está no caixa do supermercado, para que ele entregue dinheiro que está no caixa. Ele está sendo a vítima da violência, da grave ameaça. Mas a subtração está sendo praticada em detrimento de quem? Da pessoa jurídica do supermercado, que está sofrendo ali o desfalque patrimonial decorrente da subtração. Vejam que eu tenho duas vítimas ali, numa mesma conduta. A vítima da violência ou grave ameaça e a vítima da subtração. Tranquilo? Então podem figurar duas ou mais vítimas. Esses crimes que têm duas ou mais vítimas ali são chamados de crimes de dupla subjetividade passiva. Eu posso ter dois ou mais sujeitos, dois sujeitos passivos. A conduta do crime. Então vamos lá. A conduta do crime é a pessoa praticar a subtração, o apoderamento, o assenhoramento da coisa, arrebatar a coisa de alguém de modo violento. E aí, pessoal, é importante que a gente trate aqui, em primeiro lugar, a figura do roubo próprio. Aquela lá do caput do 157, que é aquela em que o indivíduo emprega primeiro a violência ou a grave ameaça, ou reduz a vítima à impossibilidade de resistência para subtrair a coisa, certo? Neste caso aqui, é importante que a gente trate aqui das três hipóteses aqui que nós já tratamos lá no constrangimento legal, e eu falei para vocês ali na ocasião que mais adiante nós falaríamos a respeito desses meios de execução. Violência, grave ameaça e meio capaz de impossibilitar a vítima de resistir, de se defender. Então violência já falamos, aquela vis
absoluta, vis corporalis, a violência física seja empregada, a coação física. Falamos lá no constrangimento legal, estou só recapitulando. Segunda hipótese, grave ameaça, coação moral, vis compulsiva, aquela coação moral, aquela promessa de um mal injusto, grave, não há uma força física, é uma violência psíquica. A vítima fica comprometida psiquicamente com o agente, tem medo de praticar uma conduta contrária àquela que o agente está mandando, com medo de sofrer as consequências. Mas não há o emprego de uma violência física, já sabemos isso aí. E esse outro meio que merece destaque agora para a gente é isso, esse outro meio em que eu vou impossibilitar a vítima de resistir, ou seja, eu reduzo a vítima à impossibilidade de resistência. Então veja, isso aqui é chamado violência imprópria. Anotem aí essa hipótese de reduzir a vítima à impossibilidade de resistência, é chamado de violência imprópria. Violência imprópria, porque eu não estou usando nem violência nem de grave ameaça, eu estou reduzindo a capacidade de resistência da vítima. Falamos lá no constrangimento legal, eu posso fazer isso embriagando a vítima. O Boa Noite Cinderela é um exemplo espetacular. Droguei a pessoa, deixei ela entorpecida. Eu estou reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima. A vítima está sendo reduzida à incapacidade de resistir, de se defender através de um meio em que eu estou drogando. Poderia ser uma hipnose? Pode ser uma hipnose, pode ser droga, pode ser remédio. Alguma forma que eu vou incapacitar a vítima de se defender. Querem outro exemplo interessante que dificilmente a doutrina fala, mas que eu bolei na minha cabeça? Eu estou na casa da pessoa, né, que eu quero roubá-la, e aí, para subtrair a coisa, eu espero que ela entre no banheiro. Quando a pessoa entra no banheiro, digamos que a pessoa está no motel, né? Alguém foi para o motel contra a pessoa, aí a vítima fala assim, eu vou ao banheiro. Quando a vítima entra ao banheiro, eu tranco ela no banheiro e subtraio as coisas. Não estou falando de crime de furto, estou falando de crime de roubo próprio, com emprego de violência imprópria. Eu estou reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência. Eu a trancando no banheiro, eu não empurrei, eu não ameacei, não falei nada. Eu simplesmente a tranquei no banheiro. Eu a trancando no banheiro, quando ela entrou ali, eu de forma subreptícia ali, ou seja, dissimulada, fui lá e tranquei no banheiro. Ela ficou ali sem poder se defender, sem poder resistir. Então estou reduzindo a impossibilidade de resistência. Figura roubo próprio, um roubo próprio, praticado através de uma chamada violência imprópria. Violência imprópria, muito bem. Então já falamos sobre violência, grave ameaça, tá? Como é que estamos de tempo aqui? Pessoal, no roubo impróprio, tá? No roubo impróprio, também chamado roubo por aproximação ou roubo por equiparação, tá? Esse roubo impróprio, ele usa da violência ou grave ameaça não para subtrair a coisa. A finalidade dele não é subtrair a coisa. E aí percebam que interessante. Nessa figura do parágrafo 1º, chamada de roubo impróprio, o que temos aqui é uma situação em que o agente ele quer praticar furto e não roubo. Ele quer subtrair a coisa. Inicialmente, na sua cabeça, no seu dolo, no seu elemento subjetivo, ele quer subtrair a coisa sem necessariamente ter que empregar violência ou grave ameaça. Ele quer subtrair, quer praticar furto. Mas acontece aqui o que nós chamamos na doutrina de uma progressão criminosa. Uma progressão criminosa. Uma mudança de dolo. O dolo dele, que era de subtrair, sem violência ou grave ameaça, passa a ser um dolo de subtrair, empregando depois violência ou grave ameaça para assegurar sua impunidade ou a detenção da coisa. Vejam, ele progrediu de forma criminosa. O seu dolo, que era de furto, passou a ser um dolo de roubo. No decorrer da conduta houve uma progressão criminosa. Então aqui que eu tenho, e aí muda todo o contexto. Muda inclusive a classificação com relação ao resultado, a consumação e a tentativa do crime do caput do 157, roubo próprio, para o crime do parágrafo 1º, roubo impróprio. Muda completamente. Muda completamente. Veja que aqui que o indivíduo ele quer praticar furto, ele está subtraindo a coisa, certo? E em determinado momento, para poder assegurar sua impunidade, por exemplo, para conseguir fugir, tá? Para assegurar a posse da coisa, para não deixar que tomem dele, ele emprega violência ou grave ameaça posteriormente à subtração, em momento posterior à subtração, tá certo? Para empregar fuga, por exemplo, né? Já falamos aqui. Então essa é a diferença, pessoal. Essa é a diferença aqui no crime de roubo impróprio. Isso vai acarretar consequências, como eu falei, a respeito da consumação e tentativa e outros aspectos que nós vamos abordar no próximo bloco, porque não vai dar tempo agora, tá bom? Até mais.